Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Jesus nos chama ao discipulado. O discipulado é uma caminhada para a vida, em que nós estaremos caminhando ao lado do Senhor. O Senhor será o nosso mestre e nós seremos os seus alunos. Estaremos aprendendo dele e com ele verdades que são fundamentais para a nossa vida espiritual. A vida espiritual de um servo de Deus, ela é moldada pelo discipulado. E quanto mais submissos ao Senhor e à sua vontade, melhor será a nossa vida, mais abundante e mais frutífera será a nossa experiência com Deus. O chamado ao discipulado é um chamado para a obediência aos ensinos de Cristo. É um chamado que vai ocupar toda a nossa vida. Ele começa no momento em que nós nos convertemos a Cristo. E ele vai perdurar por toda a nossa caminhada até o último dos nossos dias. O chamado ao discipulado é um chamado para que aprendamos de Cristo, para que aprendamos com Cristo. É um chamado de uma dedicação completa, integral de cada servo do Senhor ao Senhor e à sua vontade. Esse chamado ao discipulado, ele é sintetizado em Mateus 11, verso 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Repare que esse chamado do discipulado é um chamado para o aprendizado. É aprender com Cristo e aprender de Cristo. É um chamado para que aprendamos com Cristo os seus ensinos para a nossa vida. É um chamado para que nos assentemos aos seus pés. Ele será o nosso rabi, o nosso professor. Nós nos assentaremos aos seus pés numa posição de humildade, de submissão e atenderemos a seus ensinos, ouviremos a sua palavra e estaremos submissos a ela, comprometidos a obedecer aquilo que ele nos ensina. É a atitude de Maria, que se assentou aos pés de Jesus para ouvir a voz de Jesus, os ensinos de Jesus. É assentar-nos aos pés de Cristo para que ele nos ensine sobre o amor que é a maior de todas as virtudes, o amor que deve caracterizar a vida do servo de Deus, para que ele nos chame à prática do amor, não o amor como o mundo conhece, o amor eros, o amor filos, não, mas o amor ágape, aquele amor que foi expresso por Deus quando enviou seu Filho Jesus numa prova do seu amor para conosco. O amor que se expressa em Cristo, que amou a sua igreja, embora a sua igreja fosse ímpia e má, ele a amou e decidiu salvá-la. É esse amor ágape que tem de ser expresso entre nós, de uns para com os outros, amor que deve ser expresso até mesmo para com aqueles que são nossos inimigos, adversários. Amor que o Senhor quer ver expresso na vida da sua igreja. Não apenas amor, mas perdão. Que grande amor Jesus teve por nós. Ele veio a esse mundo e deu a sua vida por nós para perdoar-nos todos os nossos pecados. O justo morreu pelos injustos. E agora o que se espera de nós, que fomos alcançados por seu perdão? Que vivamos perdoando uns aos outros. Uma coisa muito estranha é um crente que não perdoa o seu irmão. Como servos de Deus, temos de aprender a lição do perdão e temos de viver motivados e determinados a perdoar uns aos outros. Estar aos pés de Jesus é aprender lições relacionadas com a fé, com a tolerância, com a paciência, com a perseverança. É viver aprendendo lições sobre a oração, sobre a devoção à palavra, sobre a devoção a Deus. O Senhor te chama a se assentar aos pés dele, para ouvir dele os ensinos que podem revolucionar a sua vida. Mas estar aos pés de Jesus é também aprender dele.
aprender a maneira como ele encarava a vida e a maneira como ele enfrentava a vida. É aprender sobre a atitude adequada que devemos ter diante da vida. E aí Jesus nos diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então são essas duas virtudes que Jesus quer ver na vida dos seus filhos amados, dos seus servos. Primeira delas, a atitude de mansidão. Mansidão não é fraqueza, mansidão não é passividade. Mansidão não é aquela atitude de ser levado pelas circunstâncias, não. Mansidão é força, força sob controle, força controlada pelo poder de Deus. Quando Jesus diz que ele é manso, ele nos lembra isso. Ele nos lembra que ele foi batizado com o Espírito Santo e ele tinha o Espírito Santo em plenitude agindo na vida dele. Ele nos lembra que ele era completamente submisso a Deus e à sua vontade. E assim, porque ele era submisso a Deus e à sua vontade, ele tinha mansidão no seu caráter. Por isso ele era capaz de suportar com paciência as injúrias que as pessoas lançavam sobre ele. Ele era capaz de suportar com paciência a demora dos discípulos em crescerem na fé, mas ele também era capaz de explodir em ira, em zelo pela casa de Deus, como ele fez quando ele expulsou os vendilhões do templo. Sabe o que é isso? Isso é mansidão, é força sob controle, é força que se expressa da maneira adequada em cada circunstância, em cada situação. Mas também a Bíblia diz aqui que ele era humilde. Sabe o que é humildade? Humildade é dependência de Deus. Humildade é você reconhecer que você não pode fazer nada por sua própria força, mas que você precisa do Senhor, para que a força do Senhor se manifeste na sua vida e te ajude na caminhada. Jesus era completamente dependente de Deus. Talvez o texto que melhor expresse isso seja aquele texto do capítulo 6 de Lucas, onde nos diz que o Filho de Deus, sendo cheio do Espírito de Deus, passou a noite em oração na presença de Deus, antes de escolher cada um dos seus apóstolos. Isso é dependência, isso é humildade. Quando nós buscamos a Deus para cada decisão, para cada questão, para cada aspecto da nossa vida e vivemos completamente submissos ao Senhor e à sua vontade. O caminho do discipulado é esse caminho para o qual Jesus nos convida, para que aprendamos com Ele, para que aprendamos dele. O crente é, portanto, uma pessoa muito feliz, porque ela está a cada dia no caminho do discipulado aprendendo coisas novas com o Senhor. É o próprio Cristo quem nos ensina a cada dia coisas novas. Que privilégio extraordinário. Mas o crente também é feliz, porque a cada dia Cristo o ensina a viver com uma atitude adequada diante da vida, cultivando mansidão e humildade diante do Pai. Quando nós caminhamos ao lado de Cristo, submissa a Cristo, aprendendo de Cristo, nós somos pessoas que vivem uma vida feliz e abundante na presença de Deus. Que Deus te abençoe.